Fala, rapaziada, muito boa noite. Vamos bater um papo hoje sobre a lei dos crimes hediondos, tá certo? Uma legislação que é bastante cobrada em todos os concursos de carreiras policiais. É muito importante você ter principalmente a noção daquilo que foi alterado nessa legislação, que é a lei dos crimes hediondos. E hoje o que a gente pretende é bater um papo, inclusive atualizar sobre tudo aquilo que foi principalmente modificado em relação à lei dos crimes hediondos. Tratar um pouco também sobre aspectos penais, aspectos processuais penais relacionados também a essa legislação que é muito importante, importantíssima. Beleza? Então muito boa noite aí a todo mundo, o Vanderson, a Melissa, o Eudes aí, o Eudizão que sempre tá na batalha, tá com a gente, a Emília Jucá sempre também tá com a gente, grande ali, fala Antigão, beleza meu irmão? Cabuzão aí, ó, Paixão aí, a Caride aí, ó, futura PEFEM, desenrolada aí, conseguiu aprovação, sucesso aí nessa nova empreitada aí, sucesso na Polícia Militar, beleza, carinho? Um abração, e todo mundo aí, Erilson aí, professor Erilson, fugiu da live, professor Erilson, mas beleza, tamo junto. Depois a gente marca um aí, Mazinho, Luiz Pedro, a Ellen, vai dar certo lá, viu, Ellen? Olha aí só quem tá aí, o Guerreirozão aí, parceiro nosso aí também de farda, guerreiro aí, irmão de farda, beleza? 6 minutos atrasado, desculpa aí, mas aqui é igual a justiça, tarda, mas não falha. Eu sou igual a justiça, viu? Tarda, mas não falha. Pessoal, desde já, a gente tá iniciando um ano aí, 2022, tomara que a gente possa ter muita saúde primeiramente, para a gente conseguir conquistar nossos objetivos, até porque não é fácil, Foi um ano muito difícil, o ano de 2021, 2020, esse período. E o que a gente mais pede, na verdade, é que tenhamos saúde, porque saúde é essencial para que a gente possa conseguir forças, ter forças para alcançar outros objetivos e alcançar outros intentos aí da nossa vida, beleza? Boa noite aí, Luceilton, beleza, irmão? Tamo junto, Luiz Pedro, futuro PPCE, é isso aí, grande Ícaro, tá com a gente aí, Eris, não quero passar Covid, vai passar Covid aqui, Beleza, professor, mas a gente vai marcar aí uma live, beleza? A gente marca uma livezinha aí, de cara, boa noite, querida, boa noite, Aliane. Pessoal, lei dos crimes hediondos, a legislação muito importante, quem já fez concurso pode cair em várias pegadinhas, principalmente hoje em dia, relacionada a essa legislação. Grande Paulo, boa noite, irmão. Rapaz, a lei dos crimes hediondos é a lei 8.072/90, ou seja, em meados daquela década de 1990 foi criada uma legislação que tipificou aqueles crimes que são considerados os mais cruéis, aqueles crimes que são considerados mais bárbaros, que devem ter um maior repúdio pela legislação penal e processual brasileira. E no caso foi destacada aí a lei dos crimes hediondos. Boa noite, Paulão. Boa noite, Renezão aí, parceiro nosso lá do referencial, tá com a gente. Então essa legislação ela tipifica nada mais nada menos do que aqueles crimes mais bárbaros, aqueles crimes mais cruéis que o Estado brasileiro elenca e ele taxa, ele tipifica ali no rol do artigo 1º. Aqueles crimes, eles têm por parte do Estado um tratamento diferenciado dos crimes comuns. Uma pessoa que comete um furto, por exemplo, é totalmente diferente a sua execução da pena, os aspectos penais, os aspectos processuais penais, em relação a uma pessoa que cometeu uma extorsão mediante sequestro, a uma pessoa que cometeu um estupro de vulnerável. Fala, Samuelzão, beleza, irmão? Tamo junto. Então, diante de um crime comum e diante de um crime hediondo, uma pessoa que foi condenada por um crime hediondo, ela vai ter no seu processo, tá certo? Vedações que a pessoa que cometeu um crime comum ela não tem, certo? E por conta disso, a lei dos crimes hediondos ela taxa, tá certo? As pessoas que cometeram crimes hediondos de uma maneira mais rigorosa por parte do Estado. Grande Wilkerzão, SD Wilker, boa noite, meu irmão. Já a gente troca uma ideia aqui, bate um papo relacionado aqui a concurso, Já fica na aula aí que já a gente entra aí junto, beleza, irmão? Então, a lei dos crimes hediondos, ela etiquetou crimes que são considerados crimes mais
graves por parte do ordenamento jurídico brasileiro. Ora, nós temos crimes que são de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não supera 2 anos, e eles são julgados, por exemplo, pelos juizados especiais criminais. E os crimes hediondos são totalmente diferentes, são os crimes de maior potencial ofensivo. A legislação ela trata, por exemplo, o estupro de vulnerável, a extorsão mediante sequestro, o homicídio qualificado como crimes que devem ter um repúdio maior por parte do Estado. Mas aí, como eu já havia dizendo, essa lei, a Lei 8.072/90, em 1990 ela foi criada e ela teve esse intuito, de dar um maior rigor em determinados crimes. Com o passar do tempo, vários crimes foram alterando essa legislação e foram incrementados pela legislação brasileira. Por exemplo, o homicídio qualificado, ele não era considerado um crime hediondo até 1994 e posteriormente ele foi colocado no rol dos crimes hediondos, mas precisamente no contexto social daquela época, por exemplo, a chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, o assassinato de Daniele Pérez, que era uma atriz global, fazia um par romântico, inclusive com Guilherme de Pádua. E a Daniele Pérez era filha de Glória Pérez, que era, e ainda é, na verdade, uma autora de várias novelas globais. E foi um crime que teve uma grande repercussão nacional e por conta disso também, isso também favoreceu muito na época, para se colocar o homicídio qualificado, por exemplo, no rol dos crimes hediondos, e assim foi colocado, mas somente em 1994. Em relação, por exemplo, a esse caso da Daniele Pérez, do Guilherme de Pádua, é interessante que apesar de toda a luta da Glória Pérez, que era mãe da Daniele Pérez, a mãe da Daniele Pérez, que foi morta diante de uma emboscada, uma situação que não tinha chance de defesa, e por isso foi qualificado o crime cometido por Guilherme de Pádua, juntamente com sua amante, na época. E aí é interessante saber que, como a lei foi posterior, os efeitos dessa lei ela não poderia retroagir. Por quê? Porque há um princípio no direito penal que é da irretroatividade da lei, daquela lei que é mais severa. E essa lei, como seria mais severa, não poderia alcançar, por exemplo, Guilherme de Pádua. E Guilherme de Pádua, na época, ele foi julgado e processado e condenado por um crime comum e não por um crime hediondo. Por quê? Porque só passou a ser considerado hediondo posteriormente. E a lei ela não pode retroagir salvo para beneficiar, nunca para prejudicar. E como a lei dos crimes hediondos, ela de certa forma prejudica na execução, prejudica no processo, tem uma série de situações que são vedadas em relação a pessoas que cometem crimes hediondos, ela não pôde retroagir na época. Para você ver aí como apesar de toda a luta que a Glória Pérez teve na época para ter uma maior punição por parte do algoz da sua vítima, infelizmente os efeitos dessa lei não alcançou Guilherme de Pádua. Fala, Pedrão, beleza, meu irmão? Parceiro de farda aí nosso, Pedrão, tá na área. Quem mais aqui? Galera toda aí, a Power Clean. Fala, Adriana, beleza? Tamo junto aí na batalha, hein? Lucas, beleza, Lucas? Tamo junto, meu irmão. Vamos dar seguimento aqui. Então, senhores, realmente a lei dos crimes hediondos, com o passar do tempo, vários crimes foram sendo ali, tipificados como crimes hediondos, foram sendo incluídos. E o direito, ele não é estático, ele não fica ali parado, ele se move, se move com o tempo. Então, de acordo com o contexto social, alguns crimes eles vão sendo ali incrementados na lei dos crimes hediondos, e assim foi, tá certo? E também dizendo que na época, por exemplo, a extorsão mediante sequestro, vários crimes de sequestros, mais precisamente de extorsões mediante sequestros, na década de 80, ali no finalzinho da década de 90, várias extorsões mediante sequestros era um crime bastante comum. Na época, por exemplo, o dono lá das redes do Pão de Açúcar, Abílio Diniz, ele foi sequestrado. Houve uma extorsão mediante sequestro no caso dele, dentre outras pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. E aí esses casos também fizeram que alguns crimes, a exemplo da extorsão mediante sequestro, bem como também nas suas formas qualificadas, fossem inseridas ali no rol dos crimes hediondos. E aí assim, a depender do contexto social, determinados crimes são taxados como aqueles crimes mais graves,
e que merecem por parte do Estado um repúdio maior, e aí eles são incrementados ali na lei dos crimes hediondos. E aí, para você ter uma ideia, por exemplo, agora mais recentemente, até bem pouco tempo atrás, o porte de arma de fogo, de uso restrito era considerado hediondo entre 2019 e 2020, só que a partir de 2020 deixou de ser considerado hediondo. Alguns crimes também foram colocados, agora recentemente foram retirados da tipificação de hediondo, a exemplo do porte de arma de uso restrito. Atualmente apenas o porte ou posse de arma de fogo de uso proibido que é considerado hediondo. Então, e é interessante também o pacote anticrime, isso se você for um estudante, tanto na parte do Código Penal, Código de Processo Penal e também nas legislações extravagantes, você não pode deixar de estudar e de ficar atento em relação à lei 13964 de 2019. Que lei é essa, professor? Pacote anticrime. Pacote anticrime. Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o seu ex-ministro, que agora não se batem mais, o Sérgio Moro, e quem encabeçou, na verdade, o projeto do pacote anticrime foi o ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Sede Federal, o juiz que condenou, inclusive, o ex-presidente Lula, Sérgio Moro. Ele foi um dos que encabeçou e foi o idealizador, na verdade, do projeto, do pacote anticrime. Uma série de situações de combate ao crime organizado, série de situações que, na verdade, também endureceram cada vez mais alguns crimes e também colocou vários crimes. Quase 10 tipos penais foram inseridos aí, tá certo, na lei dos crimes hediondos. Tudo isso fruto dessas alterações do chamado pacote anticrime. E se você for estudar a fundo, o pacote anticrime foi, na verdade, uma reforma no Código Penal, Código Processual Penal e nas legislações extravagantes. Ora, em relação ao Código Penal, podemos citar o tempo máximo de pena privativa de liberdade, que passou de 30 para 40, e isso fruto da reforma do pacote anticrime. O regime disciplinar diferenciado, que saiu de 360 dias para o limite máximo de 2 anos, tá certo? E isso também fruto do pacote anticrime. Situações mais gravosas para a liderança de organizações criminosas, pessoas que ainda detêm, por exemplo, o vínculo associativo com organizações criminosas, não podem, por exemplo, ter alguns benefícios da execução da pena, a exemplo da progressão de regime. Pois se mantém o vínculo associativo com essas organizações criminosas, ela não pode alcançar benefícios na execução penal. Então, vários, tá certo? Tanto no Código Penal, nas legislações extravagantes, no Código de Processo Penal, várias alterações do pacote anticrime. E não é à toa também na lei dos crimes hediondos, principalmente em relação aos tipos penais, vários tipos penais foram inseridos e taxados como crimes hediondos, agora recentemente com essa legislação, Lei 13964 de 2019. Pessoal, mas como eu havia dito, os crimes hediondos são aqueles crimes bárbaros, aqueles crimes cruéis, crimes que têm características daquelas mais gravosas. Por exemplo, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 43, ela é a base dos crimes hediondos. O artigo 5º, inciso 43, é a base dos crimes hediondos. Quando intitula, por exemplo, que a lei considera inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto, tá certo? Os crimes hediondos, vamos equiparados a hediondos, tá certo? E fala, Luciano, beleza, irmão? Aí, o Gugelzão aí, parceiro nosso aí, tá certo? Companheiro de farda, uma honra sempre ter também aqui nos acompanhando os companheiros de farda, pessoas que estão aí na luta diária com a gente, e a gente fica muito feliz. Inclusive o Gugelzão participou dos nossos projetos, participava aí das nossas caminhadas ainda no concurso passado, voltou agora. Então, um abraço aí pro Lucianozão aí, cara que estava junto com a gente desde o concurso passado. E agora aí, a gente trabalhando junto, tendo a honra de trabalharmos juntos. Só um instante aí, pessoal. Então, deixa eu verificar aqui.
Tá travando, agora voltou ao normal. Dá só o bisu aí, se voltou ao normal, agora tá, ou ainda tá travando. Tá travando ou voltou ao normal agora? Agora tá ok, né? Agora tá ok, voltou ao normal, pronto, beleza. Agora foi o computador que parou, mas beleza. Então, senhores, há uma série de situações que tornam os crimes hediondos crimes que têm consequências mais negativas relacionadas à parte penal e à parte processual. Por exemplo, não pode ter aquilo que não pode ter por uma pessoa que foi condenada por crime hediondo. Alguém sabe me dizer? Conhecido como figa, né? E isso é o basicão: fiança, indulto, graça e anistia. Tudo isso são benefícios judiciais. Fiança, por exemplo, uma pessoa que foi condenada por um crime de estupro, já pensou aí, se você se depara na sua prova com uma questão, uma situação hipotética, que uma pessoa foi presa, foi autuada por crime de estupro, foi condenada por crime de estupro, e aí na delegacia o delegado concedeu fiança para essa pessoa. A conduta do delegado está correta ou está errada? A conduta do delegado está correta ou está errado em conceder fiança diante de um flagrante de um crime de estupro? Pessoal, está errado, porque o mandamento constitucional diz que os crimes hediondos ou equiparados são inafiançáveis. Inafiançáveis. Não pode ter fiança num crime hediondo. Não pode, tá certo? Não pode. Fiança, bem como a anistia, a graça e o indulto. Anistia, graça e indulto são, na verdade, são imposições constitucionais, tá certo? E a anistia, graça e indulto são exemplos de situações que vão excluir o ilícito. No caso, o ordenamento jurídico, ele vai esquecer o ilícito cometido. É uma espécie de perdão judicial. A anistia, a graça e o indulto são institutos lá do direito constitucional. Mas o que você precisa saber em relação à lei dos crimes hediondos é que não é cabível a fiança, a anistia, a graça e o indulto. Beleza. Você sabia que agora, não é como eu já estava falando, questão do pacote anticrime. Cara, uma série de situações foram alteradas com o pacote anticrime. Dentre elas, você sabia que pessoas que cometeram crimes hediondos com resultado morte não pode ter direito à chamada saída temporária, que é um benefício da execução penal. É um benefício judicial previsto lá na lei de execução penal. E pessoas que foram condenadas por crimes hediondos, além do FIGA, né, da fiança, da anistia, da graça e do indulto, não pode ter a saída temporária, o benefício da saída temporária. Bem como, lá na lei de execução penal, pessoas que cometeram crimes hediondos com resultado morte, também com resultado morte, tá certo? Bem como os equiparados, não pode ter o livramento condicional, que é outro benefício judicial previsto lá na lei dos crimes hediondos, né? A Emília pergunta aí, professor, cabe prisão provisória nos crimes hediondos? Tem direito a pessoa, cabe liberdade provisória? Cabe liberdade provisória sim, tá certo? Cabe liberdade provisória sem fiança, claro, porque com fiança não pode, tá certo? Mas cabe liberdade provisória sem fiança, cabe a progressão de regime? Cabe a progressão de regime. Cabe o livramento condicional? Cabe o livramento condicional em algumas situações, mas se tiver morte, não. Bem como se ele for reincidente, também não cabe, tá certo? E tudo isso são alterações recentes do pacote anticrime. Mas aqui ainda em relação a esses aspectos penais e processuais, aquilo que é vedado para aquelas pessoas que foram condenadas por crimes hediondos: fiança, anistia, graça, indulto. Se houver morte, não pode ter a saída temporária. Se houver morte, não pode ter o livramento condicional. Beleza? Então isso você tem que saber. Você tem que saber para as provas, porque isso vai ser cobrado, e principalmente as alterações recentes, e principalmente aquilo relacionado à condenação por crime hediondo que tem resultado morte, tá certo? Porque isso foi alterado com o pacote anticrime. Aquilo que pode, né? Aquilo que é permitido. Pode progressão em regime? Pode progressão em regime. Pode liberdade provisória? Pode liberdade provisória sem fiança. Pode apelar em liberdade? Pode apelar em liberdade. Pode ter o trabalho externo? Pode ter o trabalho externo. Pode ter a suspensão condicional do processo? Pode ter, se for o caso, sim, desde que preenchidos os requisitos legais. Tá certo? Então, essas alterações daquilo que pode e daquilo que não pode,
relacionado a crime hediondo, você tem que saber. Você que é concurseiro raiz, você que quer passar e você que quer ter um conhecimento diferencial, você tem que saber isso, porque foram as alterações recentes, beleza? E ainda, digo mais, em relação à progressão de regime, você tome muito cuidado em relação à progressão de regime nos crimes hediondos, tá certo? Nos crimes hediondos. Por quê? Porque em relação à progressão de regime, ora, o Brasil adotou que tipo de sistema relacionado à progressão de regime? O Brasil adotou o sistema progressivo na execução da pena. Situação na qual o sujeito começa, por exemplo, pode começar em determinado regime e ele passa para outro regime, a depender do bom comportamento carcerário e a depender do tempo de cumprimento de pena. Ou seja, requisito objetivo mais requisito subjetivo. Luiz Pedro pergunta aí, um indivíduo condenado por crime hediondo fica em cela separada de outros presos que cometeram crimes comuns? Fica. E isso é uma previsão lá da Lei de Execução Penal, quando fala da separação de presos. Da mesma forma que o preso provisório fica separado de um preso condenado, o preso que cometeu um crime comum, a exemplo de um furto, fica separado de um preso que cometeu um crime hediondo, a exemplo de uma extorsão mediante sequestro, ou de um roubo com restrição de liberdade da vítima, ou de um roubo com emprego de arma de fogo, beleza? Então o preso que cometeu um crime hediondo, ele fica separado sim daquele que cometeu um crime comum durante ali o seu cumprimento de pena. Só voltando aqui o raciocínio em relação à progressão de regime. Pessoal, em relação à progressão de regime, porque em determinadas provas pode cair a determinada situação. Que é isso, você? Aqui é na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que realmente o sistema penal, a depender ali, né, uma questão de gestão, de logística, que deve organizar tudo isso. E na prática, muitas vezes, não é o que a gente vê na prática, beleza? Muitas vezes não é o que a gente vê na prática. Mas para você passar na prova, isso tem que ter, certo? A separação de preso condenado por crime hediondo e condenado por crime comum. E aí outra coisa em relação aqui à progressão, né? A progressão de pena. Pessoal, muita atenção em relação a isso, porque na progressão de pena dos crimes hediondos, tem certas pegadinhas que cobram a seguinte situação. Crime hediondo, obrigatoriamente o sujeito, para progredir, ele tem que realizar um exame. Que exame é esse? O chamado exame criminológico. Pessoal, na execução penal, tem dois exames que eu julgo assim que são muito importantes para você que é concurseiro saber. Um é o exame geral de classificação. E esse exame geral de classificação, ele tanto pode ser feito pelo centro de observação. Quem sabe que é um centro de observação? Um centro de observação é um estabelecimento penal. Se a gente for fazer uma analogia aqui, tá certo que no estado do Ceará, o centro de observação é o centro de triagem de observação criminológica. Aqui no estado do Ceará, conhecido como CETOC, tá certo? E lá é a porta de entrada dos presos. Em regra, em tese, tá certo? Ali, os exames gerais de classificação deveriam ser feitos. Para quê? Para conhecer o preso, para individualizar a pena. O Erlan, fala Erlan, beleza parceiro, assistindo do ônibus dos bisus do Grande PH, estarei de plantão amanhã, sou de Pernambuco, força e foco aí, ó. Outro guerreiro aí, o Erlanzão, tá certo? Hoje em dia o policial penal, companheiro de farda. E pra gente aqui, pessoal, é uma grande honra ter os companheiros de fardas, pessoas que, por exemplo, no último concurso, vários, né, estudaram aí com a gente, e a gente acompanhou muito batalha aí, seja do Erlan, seja do Gugel, seja do Guerreiro aí, de outros, né, tantos aí que nos acompanham, e hoje em dia a gente tem o maior prazer, né, em trabalhar juntos, tá certo? Em dividir aí as nossas funções como policiais penais. Então um abraço aí, guerreiros, para todos aí que nos acompanham, grande Erlanzão aí, tamo junto, parceiro, força e honra. Então, a progressão de regime tem algumas situações que pode cair em concurso em relação ao exame criminológico. Eu já disse que é possível progredir de regime, né? Cuidado, porque lá na lei dos crimes hediondos, se você for pegar a lei dos crimes hediondos, coloca aí, vai pesquisar sobre o regime inicial de cumprimento de pena. Até 2007 havia uma passagem na lei dos crimes hediondos que dizia que o regime inicial seria integralmente regime fechado. E meu amigo, toda a vida, se você se deparar numa prova que tiver essa palavra aí, integralmente, tá certo? Integralmente em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, considere de cara, errado.
A questão está errada, beleza? Integralmente. Porque se é integral, o Brasil, como adotou o sistema progressivo, a lei dos crimes hediondos estaria dizendo que ele não pode progredir na pena, tá certo? Dizendo que ele não pode progredir na pena, sendo que ele pode progredir. E essa expressão integralmente fechada foi considerada inconstitucional, bem como a sua posterior atualização, onde dizia lá no seu artigo 2º que o regime inicial de cumprimento de pena seria inicialmente em regime fechado, também foi considerado inconstitucional, certo? Tanto a expressão integral como a expressão inicialmente em regime fechado foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a súmula vinculante 26, ela fala sobre isso, que o Supremo, considerando a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, tá certo? E aí ele fala também sobre a passagem do exame criminológico, que pode ser solicitado, poderá e não deverá, e não obrigatoriamente, tá certo? Então que fique claro quando você for fazer alguma questão relacionada a crimes hediondos e progressão de regime, o exame criminológico ele não é obrigatório para a pessoa progredir de regime, beleza? Não é obrigatório, ele é facultativo, vai depender do caso concreto e o juiz ainda tem que fundamentar, beleza? Fundamental. O exame criminológico é um exame que ele é solicitado pelo juiz em alguns casos e ele deve fundamentar, e geralmente na prática ele é pedido, solicitado em situações mais gravosas, crimes mais graves, tá certo? Para avaliar, por exemplo, a personalidade do indivíduo, avaliar se ele tem potencialidade lesiva, se ele tem potencialidade de cometer outros crimes, se ele pode alcançar de certo modo a ressocialização ou não, ou se ele tem a capacidade para reincidência criminal. Em algumas situações ele é solicitado, por exemplo, a Suzane Richthofen, né, aquela moça que juntamente com o seu namorado e o irmão do seu namorado, eles, né, cometeram um crime, um homicídio qualificado, onde orquestraram a morte dos pais dela, e ela, à época que ela estava para progredir de regime, o juiz solicitou, bem como também o Ministério Público, e na época ela foi reprovada. Ela foi reprovada, a Suzane Richthofen. A personalidade dela dizia no exame que ela era uma pessoa dissimulada e que estava apta a cometer a reincidência criminal. E aí o juiz, naquele caso, ele não progrediu ela de regime porque ela foi reprovada, meu amigo, foi reprovada. E o exame criminológico, ele fala sobre isso, ele dá a personalidade da pessoa, o exame criminológico, o assistente social, o psicólogo, o psiquiatra, uma série de médicos, né, uma junta médica, vai avaliar aquela pessoa, vários testes serão elaborados e vai definir, por exemplo, a personalidade daquela pessoa. Grande Luciano, como ela, você vai estudar, Anderson. Luciano Gugelzão diz aí, é obrigatório quando o interno ganha o alvará, vai à liberdade. Para ele ganhar o alvará em liberdade, ele precisa passar no exame criminológico, se o exame for solicitado, tá certo? Se o exame for solicitado. Policial Penal 2022, exame de DNA para os crimes hediondos? Não necessariamente, não obrigatoriamente, beleza? Policial Penal em 2022, a questão do exame de DNA, previsto lá no artigo 9º da Lei de Execuções Penais, da Lei de Execuções Penais, ele tem alguns crimes, né? Crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis. Nesses crimes contra a vida, aí pode ser solicitada a chamada extração do DNA, e lá essa extração é obrigatória, mas não obrigatoriamente deve-se ter quando se tratar de crimes hediondos. Inclusive, é uma pegadinha que pode cair na sua prova, até porque a redação antiga trazia crimes hediondos, que deveria ser feito de modo obrigatório. Atualmente, não é para os crimes hediondos, mas para alguns crimes que pode até coincidir com os crimes hediondos, mas não são todos. Por exemplo, os crimes contra a vida, faz-se o exame de DNA. Crimes contra a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis, também tem crimes de violência de natureza grave, né, contra a pessoa. Então, não necessariamente são hediondos, tá certo? Para se fazer lá o DNA do artigo 9º. Então, pessoal, ainda em relação à lei dos crimes hediondos, já falei aqui sobre a progressão de regime, já falei daquilo que pode e daquilo que não pode, relacionado aí aos crimes hediondos. Se atentem também que a própria lei dos crimes hediondos, ela criou
uma espécie de delação. Só lembrando também que o nome correto, né, para o X9, para o cabueta, atualmente é colaborador, tá certo? A colaboração premiada, esse é o termo, essa é a expressão que, por exemplo, nós encontramos lá na Lei de Organização Criminosa. Mas a Lei 8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, ainda conserva uma expressão antiga que trata-se da delação. E a delação é uma causa ali que vai diminuir a pena, mas para 2 crimes que estão previstos lá, por exemplo, na Lei dos Crimes Hediondos. Me diz aí, alguém que está aí, alguém sabe qual é quanto que vai diminuir a pena e quais são os crimes que admitem a delação premiada na Lei dos Crimes Hediondos? Alguém sabe? Diz aí, vai lá pessoal, quero ver como é que vocês estão aí, diz aí. Alguém sabe quais são os crimes que admitem aí a delação premiada expressamente na Lei dos Crimes Hediondos e quanto por exemplo, que vai ter o quanto de diminuição dessa pena? Alguém sabe? Alguém sabe? Souber, diz aí. Se souber, diz aí. Alguém sabe quanto é essa questão aí da diminuição da pena? Alguém sabe quais são os crimes que admitem a chamada delação premiada na Lei dos Crimes Hediondos? Vou falar aqui, ó. O artigo 159, por exemplo, do Código Penal, que é a extorsão mediante sequestro, e também o 288, que é a antigo quadrilha ou bando e atualmente associação criminosa. Nesses 2 crimes vai ser diminuída a pena de 1 a 2 terços, no caso da delação, tá certo? Quando a pessoa, por exemplo, informa informações relevantes que levam, por exemplo, o desmantelamento da organização criminosa, da quadrilha que está ali praticando os crimes hediondos, tá certo? Então, a gente tratou aqui sobre esses aspectos. Verificar aqui, como eu disse, vários dispositivos foram incrementados na Lei dos Crimes Hediondos, mas quais são os crimes hediondos? Né? Os crimes hediondos são aqueles previstos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. A exemplo do homicídio simples. O homicídio simples é hediondo? Não. O homicídio simples é hediondo? Não. Só será hediondo o homicídio simples se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Apenas essa modalidade. Já o homicídio qualificado, todos. Homicídio qualificado, todos, tá certo? Homicídio qualificado, todos são considerados crimes hediondos. Lembre-se lá do feminicídio. O feminicídio é uma espécie de homicídio qualificado. E aí nós temos também a lesão, as lesões que são que são provocadas contra agentes de segurança ou contra seus parentes. Que tipo de lesão é essa? Tem que ser a lesão dolosa gravíssima. Lesão dolosa gravíssima, não é a lesão dolosa grave. Lesão dolosa grave não entra, tá certo? Deve ser a lesão dolosa gravíssima contra os agentes de segurança e bem como contra, no caso, dos seus parentes. Lembrando, os agentes de segurança são os agentes do artigo 142, ou seja, Forças Armadas, artigo 144 da Constituição Federal, né, as polícias clássicas, integrantes do sistema prisional, integrantes da Força Nacional. É até redundante, né, a Força Nacional, até porque Força Nacional faz parte dos agentes de segurança, beleza? Então, essa lesão dolosa gravíssima ou seguida de morte também é considerada hediondo. Roubo. Atenção no roubo, certo? O roubo teve várias alterações. O roubo tem 4 modalidades de roubo que são agora consideradas hediondos. Antes, apenas uma, que era o roubo quando tinha um resultado morte, no caso, um latrocínio. O latrocínio é considerado crime hediondo? Ainda tá certo? Quando o roubo, no caso, uma pessoa vai assaltar outra pessoa, está ali com um revólver, por exemplo, passa o celular, dá um tapa no sujeito, né? Se atraca lá com o sujeito, lá com a vítima e tira dela seus pertences, comete um roubo. E quando isso ocorre, por exemplo, a morte, se ocorrer a morte, ele comete um chamado latrocínio, e o roubo seguido de morte é considerado um crime hediondo. Além dessa modalidade, nós temos agora, tá certo? Agora tudo isso aqui é novo, ok? Tudo isso aqui é novo. O roubo com restrição de liberdade da vítima, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma, qualquer arma, pode ser arma de uso permitido, de uso restrito, de uso proibido, qualquer arma é considerada hediondo. E o roubo também quando tem o resultado lesão grave,
Cuidado, que nesse caso, grave também abrange a gravíssima, tá certo? Grave também abrange a gravíssima. Então, 4 modalidades no roubo que agora, atualmente, com o advento do pacote anticrime, passam a ser considerados hediondos. O roubo com restrição de liberdade da vítima, o roubo com emprego de arma de fogo, o roubo que resulta lesão corporal grave e o roubo que resulta morte, é um antigo latrocínio. Esses são roubos. Extorsão, a extorsão qualificada também pela restrição de liberdade da vítima, quando ocorrer lesão corporal e quando ocorrer morte. E a extorsão mediante sequestro e também na forma qualificada são considerados hediondos. O estupro de vulnerável, a exploração sexual, o favorecimento à prostituição do CAV. Quem é o CAV? Criança, adolescente e vulnerável. Quem é o CAV? Criança, adolescente e vulnerável. Por quê? Porque se a exploração sexual for de adultos, aí já não é crime hediondo, certo? Então se atenha a esses detalhes. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Quem é um vulnerável? Menor de 14. Não só o menor de 14, mas também pessoas que não têm a capacidade de consentir, capacidade de resistir, por exemplo. Uma pessoa que está internada e se a outra vai lá, por exemplo, e com ela tem algum tipo de conjunção carnal, pode cometer um estupro de vulnerável, porque aquela pessoa não tem vontade de consentimento, não tem consentimento para com o seu corpo, por exemplo. A epidemia com resultado morte, também é considerado um crime hediondo. A corrupção, a adulteração de medicamentos, o furto, agora essa questão caiu na Polícia Rodoviária Federal, o furto, tá certo? Até porque aqui é uma certa controvérsia. Qual é a conduta que tem uma gravidade maior, que tem um desvalor maior? É o roubo, que é uma situação que a pessoa tem um emprego de violência para subtrair algo de outra, ou é o furto, quando a pessoa subtrai algo de outra pessoa, mas não usa violência? Em tese que seria o roubo, né? Porque tem violência, então tem uma gravidade maior. Mas o que foi que o legislador fez? Colocou o furto, tá certo? E não o roubo com emprego de explosivo como crime hediondo. Se você comete um roubo com emprego de explosivo, você comete um crime comum. Agora, se você comete um furto, se você entra na calada da noite numa agência bancária às 3 da manhã e não comete violência ali com o vigilante, com ninguém ali que faz a custódia daquela agência bancária, e na surdina coloca ali um explosivo e furta, tá certo, as cédulas daquele aparelho, você comete um furto com emprego de explosivo. Nesse caso, você comete um crime hediondo. Mas se você cometer um roubo com emprego de explosivos, você não comete um crime hediondo, você comete um crime comum. Então, houve aí uma certa desproporcionalidade do legislador, porque o roubo, que é uma situação mais gravosa, ele não etiquetou com emprego de explosivo como crime hediondo, mas classificou o furto com emprego de explosivo como crime hediondo. Assim que saiu, né, essa alteração, caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal no ano passado. Tá certo? Então muita atenção em relação a isso, essa questão do furto. Cuidado, porque se você furtar o explosivo, o furto de explosivo apenas do artefato, por exemplo, um sujeito que vai numa pedreira, e geralmente as pedreiras têm muitos explosivos, e você furta o artefato, não é crime hediondo. Mas se você for cometer um furto com emprego de explosivo, geralmente, por exemplo, em agências bancárias, quando se coloca lá no caixa eletrônico um furto e você vai furtar aquelas cédulas que ali estão, mas para isso você emprega o explosivo, aí nesse caso você comete o crime hediondo. Se for roubo com explosivo, não é crime hediondo. Se você roubar explosivos, não é hediondo. Se você furtar o explosivo, não é hediondo. Agora, se você furtar com emprego de explosivo, aí sim é considerado um crime hediondo. Pode ser agravante, mas lá no Código Penal. Então, nós temos ainda como hediondos o crime de genocídio, quais são os crimes do Estatuto do Desarmamento que foram alterados e foram incluídos na lei dos crimes hediondos? Posse e porte apenas de arma de fogo de uso proibido, tá certo? Arma de fogo de uso proibido. Arma de fogo de uso proibido. Quais são as armas de uso proibido? São as armas químicas, biológicas. Geralmente os tratados e convenções internacionais, eles convencionam que não se pode haver nenhum tipo de comercialização em relação a essas armas. Por isso que elas são consideradas proibidas. E também as armas de fogo que são dissimuladas. Por exemplo, um guarda-chuva, já pensou que quando você aperta o mecanismo de disparo, ele dispara e mata
alguém. Aquelas armas, por exemplo, do 007, né? Uma caneta, um relógio onde você aperta e ele tem um mecanismo que dispara e mata alguém. Nesse caso, é considerado uma arma de uso proibido, beleza? Então, além do posse e porte de uso proibido, o comércio ilegal de arma de fogo, previsto lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, e também o crime de tráfico internacional de arma de fogo, previsto lá no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Ainda no rol desses crimes encontra-se aí, também foi incluído pela lei do pacote anticrime, o crime de organização criminosa. Agora, muita atenção. O crime de organização criminosa, né, essa associação que deve ter 4 ou mais pessoas, esse crime de organização criminosa, para ser considerado hediondo, não pode ser apenas por si só a organização criminosa. Deve ser uma organização criminosa direcionada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Por exemplo, uma organização criminosa que vai executar várias extorsões mediante sequestro. Um crime de organização criminosa que vai executar, por exemplo, o tráfico internacional de armas de fogo. Então, tem que ser uma organização criminosa direcionada para a prática de hediondos ou equiparados. Pessoal, a lei dos crimes hediondos tem vários, apesar de ser uma lei bem pequena, mas tem vários aspectos que a gente pode abordar aqui de forma ampla. Tem vários detalhes, tá certo? Muito importantes para você, principalmente também agora com a questão da progressão de regime nos crimes hediondos, também muita coisa aí, mas só que isso a gente vai deixar para depois. A gente vai abordar muita coisa relacionada aí, por exemplo, a progressão de regime. Tem vários aspectos que a gente pode extrair agora sobre essa progressividade. Lembrando, a progressão de regime que antes estava prevista na lei dos crimes hediondos, não tem mais nada lá, tá certo? Tudo que for relacionado à progressão de regime vai ficar agora recentemente no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Tudo. E antes, tudo aquilo que era através de frações, atualmente é por porcentagem. Aqui só de forma ampla e resumida em relação aos crimes hediondos, atualmente vai variar num patamar de 40% até 70% a questão aí da progressão de regime, tá certo? Nos crimes hediondos. Beleza, pessoal? Tem alguma pergunta aí relacionada a isso? Se não tiver, aqui a gente vai ter um papo, tá certo? De forma resumida sobre os crimes hediondos, tá certo? Sobre os crimes hediondos de forma resumida, porque muita coisa, tem muitos detalhes, tá certo? Relacionado a isso. Beleza, pessoal? Quem gostou, bate o print aí, tá certo? Manda para mim aí, pra gente continuar esse projeto. A gente pretende fazer, essa vai ter a próxima final de semana vai ter a prova do SES, né? Eu pretendo aí ainda fazer algumas lives relacionadas a esse concurso, tanto na lei de tortura, pode ser também em relação ao Estatuto da Criança ou Adolescente, principalmente voltado aí para o pessoal que vai fazer o SES, mas também vale para outros concursos aí que você tem em mente. Temos também, tá certo? Vou fazer também uma live sobre o procedimento administrativo na execução da pena. Fiz uma enquete, né, com alguns temas, e aí o pessoal colocou lá PAD na execução penal. E aí a gente pretende focar no meio, tá certo? Eu vou falar sobre a disciplina prisional e sobre o procedimento administrativos na execução penal. Mas espera aí, não sai agora não, beleza? Sai agora não, que eu vou ver. Eu marquei aqui com o meu parceiro, o Ilkes. Vê se ele ainda tá por aí. Cadê SD? Tá por aí, meu irmão? Se você estiver por aí, a gente fala um pouquinho. Beleza, meu irmão? Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pela participação. MT Ferreira, grande Ícaro sempre tá com a gente aí. Um abraço, parceiro. Tamo junto sempre. Larissa, grande bicho aí agora. Beleza, sempre aí. Uma galera que sempre nos acompanha. É sempre uma grande satisfação. Grande Anderson aí também, muito participativo, tá certo? Pessoal, também eu vou, essa semana, se tudo der certo, no sábado a gente vai fazer um aulão, tá certo? Eu divulgo aqui o local, tô só verificando ali o local, mas no sábado, tá certo? No sábado a gente vai ter que fazer um aulão presencial aí, principalmente Polícia Penal e Guarda Municipal, mas vale para todos os concursos de carreiras policiais, beleza? Beleza, meu irmão? Beleza, querido? Beleza,
Eliane. Fala o Wilkerson. Wilkerson, manda aí pra mim o convite, que eu não sei. Deixa eu verificar aqui. Will. Já te chamei. Fala, professor, boa noite. Já te chamei. Grande Lucas. Beleza, meu irmão? Tá travando aí o áudio, professor. Tá travando o áudio. Aí a gente Tá, vai. Vamos bater tá mais um saindo papo nada, professor. aqui, continuar sobre essa questão aqui de concurso, pessoal. Esse ano tem muita coisa e quando sai os concursos aí, cara, sai da noite pro dia, muitos que a gente nem espera, eles saem. Aí, olha aí quem tá na área aí, grande Wilson. Grande Wilson aí, um cara que eu tive o prazer de conhecer lá Tá dando probleminha no áudio. né, no dia lá da inauguração das salas do Gilmar Pereira, grande amigo. Tá travando o áudio, professor. Tá saindo não, ó. Alguém tá me escutando? Abração também. E é um cara que a gente passou a ter um contato aí e Tá sem áudio, professor. boa noite